Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, hoje vamos ler o capítulo de número 8, versículos 12 a 17, onde lemos assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Bem, o que nós não podemos perder de vista? E é um erro que a maior parte das pessoas comete quando vão ler a Bíblia. Nós precisamos entender quando é que o assunto muda, ou o raciocínio muda. Quando é que nós estamos ainda no mesmo raciocínio, ou quando é que um assunto gera um raciocínio novo. Como eu falei nos estudos anteriores, quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em capítulos e versículos. É uma carta, por isso nós chamamos de estudo da Epístola ou a Carta de Paulo aos Romanos. Então Paulo escreveu uma carta e dirigiu à igreja que estava em Roma. Essa divisão de capítulos e versículos, ela facilita o nosso estudo, a nossa leitura, mas ela dificulta muitas vezes o nosso entendimento. Então nós precisamos entender quando é que nós ainda estamos no mesmo assunto, ou quando é que se inicia um novo assunto. Até inclusive a isso nós damos o nome de perícope, ou seja, quando nós estamos ainda na mesma linha de raciocínio, ou quando muda a linha de raciocínio em função de algum assunto que foi abordado. Nessa sessão nós ainda estamos na mesma linha de raciocínio lá do início do capítulo 8. Nenhuma condenação há. Lembra que nós lemos isso lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui nessa passagem o apóstolo Paulo ainda está explicando por que é que nenhuma condenação há. E quando é que uma pessoa irá viver de uma forma que ela talvez ainda viva o efeito desta condenação do pecado? E quando é que ela, mesmo vivendo nesse mundo, nesse corpo, ela viverá esta expressão, essa verdade, que já nenhuma condenação há? Quando? Isto é o que nós precisamos entender nesse estudo. Veja o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Na verdade, todos somos devedores. Ou nós somos devedores ao pecado, o nosso estilo de vida, um estilo de vida sem Deus, um estilo de vida onde deixamos Deus de lado, ou somos devedores ao Espírito Santo por vivermos uma vida regenerada, onde nós temos prazer, vontade de ler e de praticar a lei de Deus. Inclusive nesse estudo, nós vamos falar um pouquinho acerca do espírito de escravidão, que é quando nós lemos a lei de Deus, entendemos que ela é verdade, mas não temos nenhum prazer em praticá-la. Então todos nós somos devedores. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos devedores, mas não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que significa viver segundo a carne? Viver segundo a carne nada mais é do que uma recusa em deixar o pecado. Isso é viver segundo a carne. Uma recusa em deixar o pecado. Só que quando nós falamos de recusa em deixar o pecado, nós precisamos entender uma coisa muito importante.
O que significa recusa em deixar o pecado? É viver uma vida em que nós não vamos pecar mais? Bem, se fosse isso, então nenhum de nós viveríamos essa verdade. Todos nós viveríamos segundo a carne. Mas é muito mais do que isso. Lembre-se de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E este é o grande pecado, este é o grande viver segundo a carne. É não crer no Senhor Jesus, é não aceitar o Senhor Jesus. E é continuar vivendo uma vida independente de Deus. Todos nós que nascemos e crescemos de uma forma, de uma maneira em que nós não vivemos uma vida entregue ao Filho de Deus, todos nós estamos vivendo segundo a carne. Mas chega um momento em que nós somos encontrados por Deus, chega um momento em que o Evangelho se revela na nossa vida de uma forma plena e completa, onde nós entendemos que o Filho de Deus entregou a sua vida por nós, e nós confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida a Deus. Aí então a expressão máxima do Evangelho passa a valer em nossa vida. Nós somos perdoados, justificados, regenerados e recebemos o Espírito Santo de Deus. Aí então o versículo inteiro faz sentido. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, olha agora atenção, ó, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, como é que eu posso viver uma vida onde eu mortifico os feitos do corpo? Esse mortificar os feitos do corpo é um verbo que ele indica uma ação contínua, uma ação de vigilância. Ou seja, onde eu passo, já que eu tenho o Espírito Santo vive em minha vida, então o Senhor Jesus é o meu Senhor, então eu passo a viver uma vida de vigilância contra o pecado. Quando vem a vontade de pecar, de fazer algo que não é da vontade de Deus, então eu recebo esse aviso do Espírito Santo. Eu não peco mais porque quero, ou eu não me entrego mais ao pecado, eu não vivo o pecado, não é mais algo assim normal, natural na minha vida, onde eu amanheço para pecar e vou dormir pecando. Afinal de contas, nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos o Espírito Santo, o Senhor Jesus mora em nós. Então agora nós conseguimos viver uma vida de vigilância contra o pecado. Vez ou outra, não tem jeito, nós erramos, nós pecamos, nós estamos nessa carne. Então nós vamos e pedimos perdão e continuamos de onde nós paramos. Mas note a expressão inteira do apóstolo Paulo. Porque se viver de segundo a carne, ou seja, se vocês viverem do jeito de vocês, sem crer em Jesus, sem receber o Espírito Santo, vocês caminham para a morte. Mas já que vocês crerem em Jesus, já que vocês têm o Espírito Santo, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui é interessante nós analisarmos uma expressão. Aliás, nós analisarmos essa palavra mortificardes. Um vigilante, quando ele está trabalhando, ele tem que estar sempre atento. Uma coisa que um vigilante não pode fazer, ele não pode pegar o telefone dele e ficar olhando o WhatsApp, por exemplo, ali. O bandido chega, surpreende ele e ele é levado até refém. Então ele vai trabalhar um dia e ele fica ali, ó, atento a tudo. Ele vai trabalhar outro dia, está atento a tudo. Depois de um tempo, não aconteceu nada, pode ser que ele comece a relaxar. E aí então, quando ele menos espera, chega o bandido. Mesmo que não tenha acontecido nada o mês inteiro, o ano inteiro, a década inteira, ele precisa continuar vigilante. Assim somos nós aqui nessa vida. Nós precisamos continuar vigilantes a vida toda. Mas com a força e a assistência do Espírito Santo. Porque a nossa vida toda nós seremos tentados a cometer pecados que possam destruir a nossa vida, a nossa família e nos causar grandes problemas. Então nós precisamos viver vigilantes sempre, mas nunca sozinhos, nunca desassistidos da graça de Deus, sempre com a ação do Espírito Santo vivendo em nossa vida. E aí vem o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Todos os que são guiados. Talvez aqui o apóstolo Paulo tenha utilizado de algo que ele via no dia a dia, porque o Império Romano guiava os prisioneiros, acorrentava um ao outro e os guiava pela rua para mostrar o seu poder e o seu domínio. Também aqueles que creem são guiados pelo Espírito de Deus, mas eles não são guiados como prisioneiros. Eles são guiados por um Pai amoroso que entregou o seu Filho, que doou o Espírito Santo para viver na nossa vida e para nos restaurar e permitir-nos viver aqui o reino de Deus, viver a expressão do reino de Deus nessa terra. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem não é? E quem não quer isso? E quem não crê? Eles continuam vivendo sobre a carne. Eles continuam vivendo segundo a carne. E o fim disso é a morte. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. O que é esse espírito de escravidão? É aquele espírito que nos mostra o quanto a lei de Deus é contrária a nós. Ele está falando aqui para um grupo de pessoas que olhavam a lei de Deus e tentavam se justificar através dela. O problema é que quem não tem a graça de Deus, quem não tem a assistência do Espírito Santo, ele depende de si para cumprir a lei de Deus. Aí ele olha para a lei, ele percebe que a lei é boa, é perfeita, é agradável, é a lei de Deus, mas ele não concorda dentro dele, porque não é a vontade íntima dele de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então vem o Espírito Santo e nos faz nascer de novo. O Senhor Jesus fez isso na nossa vida. O Espírito Santo completa essa obra. Para quê? Para que então a lei de Deus se torne também a nossa vontade. E para que então ela não seja uma inimiga nossa, mas sim cumpra-se a vontade de Deus na nossa vida. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, com medo de não cumprir a lei, de não conseguir agradar a Deus, de não ser salvo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Vocês não receberam espírito de escravidão, receberam espírito de adoção, vocês são filhos, foram comprados, agora pertencem a um Pai amoroso, e todo pai tem as suas leis, as suas regras. Muitos filhos gostam da lei dos seus pais, muitos filhos não. Muitos filhos têm prazer na lei do pai, outros não. Muitos filhos amam fazer o que seu pai pede, outros filhos não. Mas o nosso Pai do céu é um Pai amoroso e tudo que ele nos pede é bom. E o Espírito Santo nos ensina a desejar, a querer fazer o que o nosso Pai pede. Porque nós recebemos esse espírito de adoção. Nós se tornamos filhos. E com isso nós podemos clamar Abba, Pai. Que significa paizinho, Pai amoroso. E é dessa forma que o Senhor Jesus nos ensinou a ver o Pai na oração do Pai Nosso. O próprio Espírito, versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí então eu me lembro mais uma vez de Wesley e os moravianos, quando Wesley saía da Inglaterra e ia para os Estados Unidos, e o navio ali começou a ser chacoalhado pelos ventos, e Wesley ficou temeroso. Ele era um bom religioso, mas ele não era. O Espírito Santo não testificava no coração, no íntimo dele, que ele era um filho de Deus. E os moravianos, ao contrário, estavam cantando, estavam felizes, e Wesley, vendo aquilo, foi interrogá-los. Então perguntaram para Wesley, perguntaram o versículo 16 do capítulo 8 de Romanos. O Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus? E Wesley não soube, não pôde responder positivamente isso naquele dia. Agora, se nós pensarmos de novo lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, só existe uma forma de não haver nenhuma condenação. Eu quero que você pare e pense na sua vida. Eu quero que você pare e pense se você já fez esse exame. Se você já perguntou se isso é real na sua vida ou não. Você entende que nenhuma condenação mais há? Ou você ainda percebe
você vive como se houvesse uma condenação contra você. Somente se o Espírito Santo viver dentro de você, se Cristo for a sua vida, então o Espírito Santo vai testificar com o seu espírito, o Espírito de Deus vai testificar com o seu espírito que você é um filho de Deus. Aí você vai ter certeza de que realmente nenhuma condenação mais há. Se você receber um diagnóstico do médico de que você vive uma fase terminal de uma doença, você vai dar glória a Deus porque você vai logo se encontrar com Ele. Se você estiver num navio como Wesley estava, correndo o risco de ser jogado ao mar, você sabe que você será salvo ou será levado por Deus. Você não temerá nada mais, porque você é filho de Deus. E isso é o que mais importa. Ora, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Beneficiários, herdeiro é ser beneficiário de tudo o que Cristo possui. Se nenhuma condenação mais há, se o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nós podemos ter a certeza de que um dia estaremos com Cristo e seremos herdeiro igualmente Cristo é. Tudo aquilo que pertence a Cristo pertencerá a nós também, porque nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí o apóstolo Paulo termina essa sessão dizendo: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui sim, a continuidade da carta, ela vai sofrer uma mudança de raciocínio agora. Ela vai iniciar uma nova perícope, porque o raciocínio que virá daqui em diante é fruto dessa sentença que ele disse aqui: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, sobre isso nós vamos falar no nosso próximo estudo. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada e ao encerrar esse estudo, eu te convido a fazer essa pergunta. Você, quando lê na Bíblia que nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, isso acalenta o seu coração e você entende que nenhuma condenação mais há? Ou você ainda sente de alguma forma que Deus é contrário a você, que os seus pecados ainda te afastam de Deus? Te convido a meditar novamente nesse estudo, mas acima de tudo, dobre os seus joelhos e agradeça a Deus pela salvação que Ele nos deu, pela palavra, e peça para você ser cheio do Espírito, porque é assim que se inicia uma vida, onde o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus, e aí então nenhuma condenação mais haverá, e você sentirá isso dentro do seu coração. Até mais.